Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto que está cada vez mais presente em nossas vidas, a famosa diabetes e as suas complicações. Então vamos entender mais sobre esse assunto com uma super especialista. Então hoje nós temos o prazer de receber a Lilian Cristina, que é coordenadora do curso de enfermagem do Unifeg. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Só essa questão aí dessa doença que cada vez mais está presente em nossas vidas, que é essa famosa diabetes. Por que será que tem aumentado tanto, Lilian? Possivelmente está relacionado com o estilo de vida das pessoas, né? A gente tem se exercitado menos, ingerido mais alimentos industrializados, além de questões genéticas, o aumento dessa condição. Você acha que a pandemia ela deu uma piorada? Tem a ver com estresse também, sim, né? Sim. A pandemia fez com que as pessoas acabassem mudando mesmo, né? O seu ritmo de vida. Ficando em casa, a gente toda hora tá beliscando, toda hora tá comendo. Nem sempre as pessoas têm a oportunidade de se exercitar, especialmente no início da pandemia, em que a gente teve que ficar realmente em isolamento, né? E assim, as pessoas tinham medo de sair de casa. E isso, de certa forma, favorece, sim. A diabetes, o que consiste a diabetes? Explica pra gente um pouquinho mais. Na verdade, diabetes é um grupo de doenças metabólicas, né? Então, é uma doença que reflete praticamente no corpo todo. Nós temos dois tipos principais da doença, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Esse último representa aí em torno de 90 a 95% dos casos. Porém, as duas formas da doença são igualmente graves, né? Necessitam de tratamento e acompanhamento por longo período de tempo e ambas trazem também complicações. E de todas as complicações crônicas da doença, a única que é passível de prevenção primária é a síndrome do pé diabético. Então vamos falar do pé diabético, né? Certo. Já que a gente consegue prevenir. Então, Isso. Como que funciona? Então, o pé diabético, se a gente for aqui fazer uma definição assim rápida, né? Consiste em alterações nos pés das pessoas que têm diabetes. E por que isso acontece? O excesso de glicose, o excesso de açúcar no sangue traz uma série de alterações degenerativas nos vasos sanguíneos e também nas fibras nervosas, nos nervos. Então, nós podemos ter um comprometimento da parte motora, né, as fibras motoras, as fibras sensitivas, que está relacionada com a sensibilidade, e as fibras autonômicas, que tem a ver com a produção do suor, das glândulas sebáceas, né, da lubrificação da pele, a própria inervação dos vasos sanguíneos. Então, todas essas alterações, elas vão repercutir, vamos assim dizer, vão trazer manifestações clínicas, né, nos pés, em que a própria pessoa muitas vezes é capaz de identificar. E cuidando dessas alterações, é possível prevenir, por exemplo, a formação de úlceras, né, de feridas, que é a principal manifestação do pé diabético e é extremamente temida, porque uma úlcera sem o devido tratamento, sem ser bem conduzida, pode levar a amputação. Olha só, e é muito comum a gente ver, né? Sim, Isso, infelizmente é muito comum. Essa piora, né? Essa evolução da doença, pode-se dizer que é mais comum nos pés ou não? Ela vai ter outras vertentes, ela sai para outros lugares? Não, na verdade, o diabetes, como eu disse, é considerado um conjunto, né, de doenças do metabolismo, então ela vai ter reflexos, no caso, né, do ponto de vista assim, periférico, pernas e pés, mas vai afetar vasos sanguíneos. E quando a gente fala de vasos sanguíneos, a gente pode citar aqui, por exemplo, os rins, né, levando a doença renal crônica. Nós podemos ter problemas relacionados aos vasos do coração e do cérebro. Então, quem é diabético tem 4 vezes mais chance de infartar do que quem não é. A pessoa também pode sofrer um AVE, né, mais conhecido como derrame. Então, veja que assim, é uma repercussão, né, no corpo todo. Mas de todas essas complicações, né, doença renal crônica, retinopatia, quando afeta os vasos sanguíneos da retina, podendo inclusive levar à cegueira, o próprio infarto, o AVE, de todas essas complicações, a única que nós conseguimos prevenir com medidas relativamente simples é a síndrome do pé diabético. E como que a gente identifica? Possivelmente, as alterações que se apresentam nos pés, elas são de médio a longo prazo. Né? Então, assim, as pessoas já são diagnosticadas há algum tempo e o descontrole, né, da glicemia, do açúcar no sangue,
é que leva a essas alterações. Nossa. Então, por exemplo, como eu estava dizendo, né, a neuropatia, que é o que vai levar, é um dos fatores que vai levar a síndrome do pé diabético, ela pode ser de 3 tipos, né? Tem o comprometimento das fibras motoras, tem a ver com a questão da movimentação, das fibras autonômicas, que tem a ver com a produção do suor, da lubrificação da pele, inervação dos vasos, né, dessa região do corpo, e as fibras sensitivas, tem a ver com a sensibilidade, né? E o comprometimento dessas fibras, ele sempre começa de distal para proximal, ou seja, as alterações começam nas pontas dos dedos, né? E a tendência é ascender, né? E ir subindo. Então, por exemplo, tem pessoas, na maioria das vezes, quase 90% das pessoas não vão sentir qualquer incômodo, elas perdem a sensibilidade nos pés, que é um fator de proteção, às vezes utilizam calçados inapropriados, acaba tendo ali alguma escoriação, alguma bolha, aquilo não é percebido porque não incomoda, uma vez que perdeu a sensibilidade, e quando a pessoa se dá conta já tem uma lesão aberta ali. Nossa, e como que identifica isso? Como que a gente trata quando existe isso? Essas alterações, como eu falei, né, decorrentes da neuropatia, como elas começam de distal para proximal, como eu estava dizendo, 90% das pessoas não têm desconforto, porque perdem a sensibilidade, então elas não têm desconforto. Mas algumas pessoas começam a ter sensações estranhas nos pés. Formigamento, agulhadas, pontadas, às vezes até o toque da roupa de cama, né, dos lençóis incomoda. Mas muitas pessoas não sentem absolutamente nada. Então o que é importante? O importante é a pessoa avaliar os seus pés. Então olhar os pés todos os dias. Olhar a parte dorsal, né, o peito do pé, a região plantar, que seria a sola dos pés, entre os dedos, né? Olhar se tem alterações nas unhas, né? Alteração de crescimento, aquela unha que cresce, né? Às vezes num formato torto, ou alteração de espessura, ou alteração de coloração, que podem ter relação com essa complicação que é o pé diabético. Certo. Eu vi que você trouxe aí algumas ferramentas que eu imagino que seja que você usa para ministrar, né, o curso. E eu gostaria que você mostrasse pra gente aí na prática como que funciona essa análise e tal. Esse pé aqui é um pé de aparência saudável, tá? Então esse aqui serve pra gente mostrar o quê? A coloração da pele, que é essa coloração rósea, né? A gente observa que os espaços interdigitais estão íntegros, né? Não há nenhuma alteração na região plantar. Então a gente sempre utiliza esse modelo de pé com aparência saudável para mostrar como seria o pé não saudável ou que esteja já com indícios de complicações. Certo. Então, por exemplo, quando a gente tem comprometimento da parte das fibras motoras, você acaba tendo uma atrofia da musculatura intrínseca do pé, e os tendões aqui dessa região dorsal, que são extensores, eles sofrem uma flexão. Então você vai ter uma flexão dos tendões extensores e uma hiperextensão dos tendões flexores. Então inverte, né? E aí você começa a apresentar o quê? Por ter essa flexão dos tendões extensores, começa a ter a formação desses dedos em garra ou em martelo. Então observe que os dedos começam a sofrer essa deformidade. A gente pode ter, inclusive, a proeminência da cabeça do primeiro metatarso, que é popularmente chamado de joanete. Então, imagine você um calçado que não seja apropriado e vai causar um atrito aqui com essa parte, né, dorsal dos dedos, ou também aqui com a parte plantar, com essa proeminência óssea que tem aqui. Então, todas essas áreas estão sujeitas aqui a sofrer a abertura de lesões. Então, por isso que é importante observar, né, se os dedos já estão sofrendo algum tipo de deformidade, o arco plantar também se torna acentuado. E essas alterações da arquitetura do pé vão provocar o quê? Pontos de pressão e fazer com que a pessoa não consiga acomodar adequadamente o pé no calçado. Então, geralmente aquela área, né, essa área onde a gente tem um pouquinho de gordura e que geralmente a gente acomoda bem o peso, pelo fato de ter o comprometimento das fibras nervosas, essa gordura aqui ela também vai sofrer uma atrofia. Então você perde essa proteção e aí toda essa área do pé fica suscetível à abertura de lesões. Nossa. Então por isso a importância da pessoa olhar os pés todos os dias. E dos calçados também, né, Sim, Lilian? sim. Se caso a pessoa tem alguma dificuldade, né, para olhar principalmente a sola dos pés, pode utilizar um espelho,
né, para poder olhar a sola dos pés, ou pedir para algum familiar fazer isso. Mas o importante é olhar os pés todos os dias, na busca de calos, bolhas, escoriações, macerações. O que seriam as macerações? Quando você olha, por exemplo, entre os dedos, aquela pele branquinha, sabe quando a pele parece que ficou cozida, igual quando a gente fica muito tempo na piscina? Isso é excesso de umidade, porque não secou adequadamente entre os dedos. Aí é uma daquelas do suor que você mencionou, né? Isso. Se você não seca adequadamente entre os dedos, a pele com excesso de umidade nessa região, ela também abre. E aí pode ter infecção por fungos, depois infecção por bactérias. Então sempre tem que observar isso, né? Além do que a pele da pessoa que tem diabetes é mais ressecada, né? Isso já é próprio da doença. E, como eu disse, né, o comprometimento das fibras autonômicas, que está relacionado aí com as glândulas sudoríparas, com as glândulas sebáceas, vai levar então a uma diminuição da lubrificação da pele. Então a pele vai ser mais ressecada mesmo, podendo ficar até quebradiça, a região do calcânio, aqui do calcanhar, cheia de fissuras, de rachaduras. Então o que é importante? A pessoa olhar os pés todos os dias, hidratar os pés todos os dias, com creme hidratante, com óleo hidratante que ela já tem costume de usar, exceto entre os dedos. Os dedos têm que ficar bem sequinhos. Então acabou de tomar o banho, seca bem entre os dedos e depois passa o creme em todo o pé, né, tanto na parte dorsal quanto aqui na sola. Só não passa entre os dedos para não ficar com umidade. Certo. E se a pessoa ela enxerga, ela identifica uma anomalia, o que ela faz? Ela deve procurar o profissional de saúde. Certo. Na unidade de saúde. Pode ser o enfermeiro mesmo, pode ser um médico, mas o importante é que ela procure o profissional para que passe por uma avaliação, inclusive avaliação de sensibilidade, né, para identificar se houve perda da sensibilidade e aí fazer os devidos encaminhamentos. Eu percebi que você trouxe outros modelos. Qual que é a diferença entre eles? Na verdade, assim, o comprometimento das fibras nervosas pode levar tanto à acentuação do arco plantar, né, como eu disse, quanto desabamento. Então o pé fica plano, fica chato. E aí toda essa região aqui vai ficar suscetível ao aparecimento de lesões, de feridas, né? Certo. Esse aqui é um pé já de aspecto normal, só que eu não trabalho muito com ele, porque como ele tem essa parte óssea exposta, fica feio, né? Então eu prefiro utilizar esse aqui que está mais perto da realidade. Tá? Agora, em relação a calçados, como eu estava dizendo, o importante é a gente comprar calçados. Quando for comprar um calçado novo, procurar comprar no final da tarde, porque aí o seu pé está inchado. Se você sentir que o sapato é confortável, ele não vai te causar problema, não vai te trazer bolha, nem nada. Evitar sapatos abertos, então evitar sandálias, rasteirinha, essas sandálias com tiras que muitas vezes podem apertar, garrotear ali o peito do pé. O ideal é sapato fechado, que aí protege os pés, passa um sapato macio. E a gente tem que lembrar que é o sapato que tem que se adaptar aos pés, e não os pés ao sapato. Aquela historinha de comprar um sapato apertado e falar, não, depois ele laceia. Gente, aqui não pode, não é? Tá vendo? Isso é complicado, porque se a pessoa tem a perda da sensibilidade, ela não vai se sentir desconfortável, né? Então, a gente tem sempre que acostumar a usar um sapato novo aos poucos. Então, a gente não vai comprar o sapato hoje e ficar o dia inteiro com ele. Você vai aumentando aos poucos o período de uso. Você tinha comentado que são 2 horas que pode usar um calçado novo, né? Isso, até 2 horas. Até 2 horas. Claro, vai depender de cada um, mas o máximo seria esse tempo para você não ter perigo de ter nenhuma lesão. E andar descalço, pode? De jeito nenhum. Sério? Nem mesmo dentro de casa, não é aconselhável. Por que acontece? Se você tem perda da sensibilidade, você vai lá no quintal. O piso tá quente, né? Bateu o sol o dia todo ali, você queima a sola do seu pé e você nem percebe. Né? Então o ideal é evitar chinelo com tira, sandália com tira, sapatos abertos de uma forma geral e evitar andar descalço também. Os problemas acontecem então porque surge algo diferente e aquilo vai evoluindo, é isso? Sim. E esse algo diferente pode ser um machucado que a gente mesmo provoca, não necessariamente a diabetes. Isso. Na realidade, o diabetes te deixa mais sujeito a esses pequenos traumas, né? Você dá uma topada numa cadeira, você usar um sapato apertado, e que normalmente numa pessoa que não tem diabetes, aquela bolha, ela resolve sozinha, né, e não evolui. Mas para quem tem a doença, que leva à perda da sensibilidade e leva a essas alterações, né, estruturais do pé, fazendo com que a própria acomodação do pé nos calçados fique diferente, é isso que vai favorecer aí as lesões. Entendi. Então, por isso que a gente tem sempre que estar atento
as alterações dos pés e procurar utilizar os calçados apropriados. A prevenção, então, os cuidados seria a prevenção, analisar, fazer uma análise diária dos pés, Isso. Usar um espelhinho ali, se for o caso, né? Tudo para identificar algo diferente que esteja, para ser tratado de maneira, né, precoce. Isso, justamente. Quanto mais precoce, né, você identifica uma bolha, uma escoriação, um arranhão, né, você sabe que ali tem um problema, você vai cuidar daquela lesão, né, aparentemente inofensiva, porque se você não cuidar, ela pode evoluir para uma úlcera, né, e uma úlcera pode infectar e levar a uma amputação. Olha só, gente, quanta informação legal. A gente tem que aprender a cuidar melhor da gente mesmo, né? Sim. Sair da inércia, igual a gente já comentou aqui num outro programa, começar a se movimentar mais, né? Cuidar melhor da alimentação, do sono, né? E principalmente na hora de identificar algo de errado que esteja acontecendo no seu organismo. O melhor remédio é o tratamento. Lilian, muito obrigada pela sua presença e por essas informações, viu? E eu que agradeço a oportunidade, a confiança, o convite. E precisando, estamos aí. Com certeza, a gente vai precisar de mais informações, ainda mais de uma especialista como a Lilian. Muito obrigada, viu? Vocês aí de casa, cuidem-se, tá bom? E continue com a gente, que no próximo programa a gente tem outras informações valiosíssimas para vocês. Um beijo e até a próxima.